Camaradas, boa tarde, bom início de ano. Eu sou o Vina Guerreiro, esse é o Nada Mais que um Cigarro. Desejo para vocês aí muita prosperidade esse ano, muita luta, tá? Nós vamos precisar. Esse é um ano muito bom, que vai ter... Bom, eu gosto dos anos pares. Para começar, são os melhores anos, né, para mim. Mas não sei para vocês, não sei se vocês já fizeram esse tipo de relação. Mas esse ano tem Olimpíadas, vai ser muito legal. Eu gosto, né, quando tem esses eventos mundiais aí, os países se reúnem, eu acho mó bonito. Acho muito legal, gosto que o Brasil vai bem, né? Quando vai bem eu gosto, inclusive. Esse ano tem as eleições, né, municipais, então para vereador e prefeito. Esse ano vai ter muitas coisas, mas não nos enganemos. O ano passado foi muito duro, muito difícil, mas se você parar para pensar, o ano passado não coroou nada. E tem os caras falando, não, feliz década nova, não. A década só se inicia no ano que vem, tá? A gente ainda está na década de 10 do século 21, né? A década só vai terminar quando virar 21, porque o zero não é o primeiro, o zero é o último, né? Tá bom? Então, feliz 2020, feliz último ano da década para vocês. Agora, ano que vem vai ter outra década, tá? E, inclusive, o ano novo também não é agora, em dezembro, tá? Isso é papo, o ano novo, ele de verdade, o ano de verdade, ele é por junho, julho. É na metade do ano que o ano de verdade se recomeça. O ano mesmo, pensar em translação e pensar em sistema de produtividade agrícola, né? Equinócio, né? Eu não entendo muito disso, eu adoraria entender, mas eu não entendo. Infelizmente, eu tenho as minhas limitações. Camaradas, bom, eu começar comentando, acabei de fazer um vídeo de meia hora, usando aquele aplicativo lá que eu baixo eu consigo, vocês veem o que está na minha tela, né? E eu fico numa telinha pequenininha aqui em cima para vocês. Só que eu fiz um vídeo em cima comentando as coisas que o Olavo de Carvalho falou. Porque como eu tenho uma memória fraca, eu não consigo decorar tudo que o cara está falando e depois relembrar e passar. Então eu falei, eu vou fazer nesse sentido. Só que o áudio do cara ficou muito baixo. Então eu vou puxar na memória aqui algumas coisas que ele falou nesse último vídeo chamado A Direita Se Destruindo, um vídeo de 29 de dezembro do ano passado. E ele fala um monte de besteiras ali, só que assim, tem uma coisa impressionante no Olavo. O Olavo, ele é um intelectual pela metade, tá? Então assim, ele entende do que ele está falando, ele entende os sistemas de narrativa e de preparação dos discursos. Ele sabe para onde que ele quer levar a pessoa que está assistindo a ideia dele. Só que ele pega, por mais que ele pegue de uma maneira até adequada alguns termos, depois ele passa rapidamente por esse termo e sai pela tangente. Então ele falou alguns absurdos lá, em qual ele define tais termos de maneira correta, pelo menos na minha maneira de ver, só que depois ele tange aquilo e sai pela tangente, né? Por exemplo, ele vira e fala assim, que há uma coisa positivista. A coisa positivista é a situação da moderação nas questões políticas. Por moderação você já pode entender aquela coisa de poder moderador. Não é disso que eu acho que ele está falando. Até porque Forças Armadas não são poder moderador. Mas ele está, no fundo, querendo bater no positivismo das Forças Armadas, que talvez hoje nem sejam mais positivistas. As Forças Armadas foram positivistas, na verdade o Exército e a Marinha foram positivistas em um período, no período em que os oficiais iam ter aula na escola da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Não é vermelha porque é comunista, é Praia Vermelha, assim que deram o nome para ela, tá? Talvez a água ali tenha alguma tonalidade vermelha, eu não sei. Por que a Praia Vermelha se chama esse nome, eu não sei. Mas quem dava aula lá era Benjamin Constant, os próceres da República, os caras que fizeram a República. E eles eram influenciados por uma doutrina política que tinha muita força na época, que era o positivismo. Importado da França, inclusive. Né? Outro polo também do positivismo brasileiro está lá no Rio Grande do Sul, com os gaúchos, né? Júlio de Castilhos e tal, Borges de Medeiros, depois Getúlio. Né? E aí de lá vem a nossa tradição, que vocês conhecem bem, que eu sempre falo com muita alegria aqui. Positivismo não é um poder, não é uma situação de moderação e não é uma disciplina também de moderação. Ela é revolucionária num período, ela é adaptável, mas ela não é meramente, ela não é de moderação.
ela rompe com certos paradigmas com os quais teriam que se radicalizar certas intenções, né, e certas proposições políticas. Não era nada moderado. Tá? Não por um acaso, o Exército sempre foi muito reativo a qualquer transformação nesse país. Hoje, se antes eles eram reativos ao conservadorismo, hoje eles são, as Forças Armadas são o próprio retrato de algo que se conserve ainda, né, no Brasil. Então o Olavo, ele mente aí, ele já erra, ele vai, só que, nisso ele já definiu errado. A segunda coisa que ele faz nesse vídeo é falar da Marielle e Jean Willis como meros agentes do lumpenproletariado. Marielle Franco, ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, o Adélio Bispo vai lá, machuca o Bolsonaro, isso não vira nada. Não é explorado na mídia. Mas a vereadora que se meteu com os traficantes é morta e aí todo mundo fica consternado. Ele diz algo assim. Primeiro que a Marielle Franco, ela foi tão saudada e lembrada na mídia como foi o ataque ao Bolsonaro. Houve muita consternação no caso do Bolsonaro. A mídia deu um tratamento muito bom para isso. Tá? Agora, a Marielle Franco, ela não é retrato de lumpenproletarização. O que é o lumpenproletariado? O lumpenproletariado, para os marxistas, prós-Marx, né, eles são um contingente social de idiotas. Idiota é o termo de idiotia na Grécia, tá? Idiotia é o cara que não participa politicamente das situações. Então, a Marielle, obviamente, ela não seria lumpenproletariado porque ela participava das ações políticas, ela participava do espaço político. Ela não era uma mera exilada dos conceitos políticos, uma alienada, não era. A Marielle Franco, ela não era dada também a estar com traficantes, isso é mentira do Olavo de Carvalho. A Marielle Franco trabalhava pelos direitos humanos da polícia, como de qualquer outro ser humano, bandidos, desassistidos também, pobres, oprimidos, como vocês quiserem dar, mas direitos humanos para todos os humanos, e não só para os humanos que esse ou aquele grupo determina o que é mais ou menos humanos. Tá? Eu não gosto dos direitos humanos quando vem um setor e fala assim, a gente só tem que olhar para os direitos humanos desse grupo social. Não, temos que olhar para todos os direitos humanos, para todos os humanos, né, na hora de direitos. E a Marielle fazia isso. Tá? Ela não era lumpenproletariada, né? Ela vem de um extrato baixo da sociedade, mas o Olavo de Carvalho é um velho que nunca subiu o morro, provavelmente, né? Não sabe o que é viver numa favela e não sabe que é ter que conviver forçadamente com milícia ou com traficante de droga dominando a região em que você vive, dando regras para você. Não é o Estado que manda em você mais. É um grupo de pessoas não preparadas e extremamente violentas, com vistas à obtenção apenas de lucro, que é o que são os traficantes de drogas e que é o que é também as milícias. E é um retrato da sociedade fluminense hoje. Tá? E talvez em outras cidades do país também. Então a Marielle, ela não era dada a tráfico de drogas. Tá? Isso é fake news, isso é mentira, é maldade, inclusive. Tá? Em relação ao Jean Willis, não tenho nada para dizer. Não gosto desse cidadão. Também não acho que ele seja lumpenproletariado, porque o Jean Willis foi fabricado pela Globo. Tá? Ele é de um esquerdarismo identitário, que nem esquerdista de verdade porque o Jean Willis ele tem um conjunto de valores que alguns são progressistas, alguns são bem conservadores também, mesmo ele sendo homossexual. Né? Aliás, vamos parar também de achar que porque você faz parte de uma minoria sociológica, você obviamente tem que ser um cara de esquerda. Não é verdade, senão a maior parte dos homossexuais desse país não teria elegido o Bolsonaro. E foi o que aconteceu, tá? Procura aí nas pesquisas. Se não foi a maior parte, foi metade. Metade dos meus amigos homossexuais votaram no Bolsonaro. Metade dos meus amigos votou, né, para ficar com a concordância correta. Metade dos meus amigos homossexuais votou em Bolsonaro, porque não queriam um PT. Tá? O Olavo vai falando mais coisas, ele fala inclusive que o chefe da... Vou fumar mais um. O chefe de tudo aqui no Brasil, na verdade, é o Fernando Haddad, que em 98, o Fernando Haddad já estava dizendo lá sobre a emergência do lumpenproletariado e que isso teria que ser, então, a agenda do PT e das esquerdas para o país.
a emergência desses setores e tal. Olha, me carece de leitura, não sei onde que o Haddad escreveu isso, se é que escreveu sobre isso, mas o que eu quero dizer é que em 98, no PT, o Haddad, ele era ninguém. Ele era um filiado. Meramente um filiado. Em 98, quem tocava as agendas do partido, do PT, as agendas ideológicas e também as agendas políticas, era o Zé Dirceu. Era o grupo do Zé Dirceu, que não é exatamente o mesmo grupo do Lula, mas que eram aliados no PT. Tá? O Lula já bateu chapa contra o Zé Dirceu pela presidência do partido. Tá? O Lula teve que passar por prévias para ser candidato também, inclusive. Porque quando ele perdeu a primeira, tinha grupos que não queriam mais que ele fosse candidato. E ele teve que sempre insistir com o grupo dele, é o grupo majoritário, mas tinha sempre que compor. E compôs, em alguns momentos com um grupo, depois com outros, e tudo bem. O Haddad não era ninguém nessa época. O Haddad ele vai surgir para a política, para a vida pública de verdade, ou sair dos bastidores, se é isso que o Olavo está querendo dizer, quando ele vira secretário de Educação da Marta, aqui em São Paulo, capital. Depois ele vai virar ministro da Educação, tá? No governo Lula. Então são outras coisas. Em 98 o Haddad era ninguém. A Marta assume em 2000, o Lula começa a governar em 2003. A Marta assume em 2001, o Lula começa a governar em 2003. A questão tá aí, tá? O Haddad é da mensagem ao partido. Hoje ele está saído desse grupo e está em outro lugar. Mas a mensagem ao partido é esse grupo, que o Lula agora, que na minha opinião traiu o Lula, e que é o grupo que o Lula agora está abraçando muito esses caras. Então ou o Lula é um cara que gosta de ser canalha contra si mesmo, ou faz parte de um grande esquema que eu não percebi, que as outras pessoas também não perceberam, porque ele parece ter perdoado rapidamente esses caras. Esses caras disseram que ele iria ficar 5 dias preso. E ele ficou 580 dias preso. Tá? O Olavo vira e fala que o Lula, ele é o... o Lula não, o Haddad, o Olavo fala que o Haddad é, então, o chefe, que o Bolsonaro não é o chefe. Por quê? Porque o Bolsonaro não tem um movimento. E aí o Olavo, ele diz o seguinte, olha, a gente tinha que ter um movimento antes e depois pensar em alçar aos cargos públicos eletivos. Porque não dá para fazer... Se você retira a galera da base pensando um movimento e coloca diretamente trabalhando num governo, trabalhando por uma pasta ou por um mandato, você tira essa galera de pensar para fazer exatamente o trabalho que esses mandatos necessitam, mandatos eletivos, de executivo e legislativo. Ele não está errado, o Olavo. O Olavo é um homem de movimento, ele foi um cara socialista, comunista, né? E ele entendeu algumas coisas, ele é um homem dado a seitas, né, inclusive, e ele sabe como que esses movimentos funcionam. Você tem que ter uma parte intelectual e depois uma parte prática desse movimento, né? E depois uma parte que saiba trabalhar com questões de políticas internas e burocratização, né? Todos os movimentos, quando eles alçam um voo maior, se eles retiram toda a base dele para colocar nesse voo maior, seja um governo ou qualquer outro expediente, ele deixa a base desabastecida, percebe? E perde contato com a população que está na base, né? Isso é uma coisa normal, nesse aspecto concordo com o Olavo. Mas ele dizer que por conta disso o Bolsonaro não está conseguindo fazer um bom governo é uma meia-verdade. É uma verdade até certo ponto, mas a outra parte é que o próprio Bolsonaro se atrapalha com uma equipe de desajustados que ele tem a seu lado, né? Sobre isso do Haddad ser o chefe da coisa toda, eu diria uma coisa que o Olavo não tem coragem de dizer, mas eu vou dizer aqui até porque ninguém vai ver o que eu estou falando mesmo. O meu vídeo não tem mais do que 500 visualizações, esse não vai ter muito mais que isso também. Mas é assim, eu gosto de pensar as extensões da política sobre com quem foi acompanhando você, quem te ensinou e quem te dá o condão para continuar seguindo o caminho. Então eu vou contar uma história aqui para vocês. Na Revolução de 30, quem participa efusivamente ao lado de Getúlio Vargas, numa composição de forças, tá? Não é que eles todos aceitavam a liderança do Getúlio, tá? Numa composição de forças era um cara chamado Góes Monteiro. O Dutra depois entra nesse aspecto também da Revolução. São 2 militares. O Getúlio não era militar, ele era filho de militar, né? E de estancieiro. Médico militar, inclusive. O Góes Monteiro, ele era um cara, e os Dutra também, que eles eram pessoas que acreditavam no fascismo, né?
Eles acreditam no fascismo. Então, são esses os caras que mais abrem espaço de contato entre Vargas e os integralistas nesse período. E são os caras que, inclusive, queriam que o Brasil ficasse a favor do eixo na Segunda Guerra, e não contra o eixo. E eles serviram como, inclusive, interlocutores entre esses regimes e o Brasil, e Vargas, né, para conseguir fazer com que, por exemplo, nosso algodão era comprado, o algodão brasileiro e o algodão argentino eram comprados pela Alemanha nazista para fazer os uniformes deles. Então, tinha um grande esquema de comércio rolando, mas o Brasil também tinha comércio com os Estados Unidos, com os outros países, faz parte, tá? O Góes Monteiro queria que o Brasil fechasse acordo com o eixo. O Vargas opta, então, por não fechar. Contraria esses caras. Tá bom, o Dutra vai pra guerra, a gente vai lá, Segunda Guerra Mundial, a gente vence, Monte Pascoal, coisa toda. Esses caras voltam e vão dar um golpe no Getúlio. Um golpe brando, bem calmo, tal, porque o Getúlio sempre atendeu bem os interesses desses que fizeram a Revolução de 30 junto com ele. O governo de 30 não é exatamente, nem o Estado Novo, não é exatamente tudo que o Getúlio queria. Vejam bem, quem escreve o Plano Cohen era um capitão na época que era o Olímpio Mourão, que vem a dar o golpe em 64, saindo de Minas Gerais, já como general, e é tio, inclusive, do Mourão, que é o vice do Bolsonaro hoje. Esse mesmo Mourão era um integralista dentro do governo do Vargas, ele era terceiro escalão. Esse grupo que golpeia o Vargas, depois que o Vargas e os aliados vencem os nazistas e os fascistas e o Império Japonês, é o grupo que vem dar o golpe no Getúlio. E ficam no poder. O Dutra, que era um fascista, fica no poder no Brasil. Tá? Depois o Getúlio volta nos braços do povo. E já não compõe mais com esses caras. Nenhum deles. Ele faz um governo puro. É onde sai o melhor governo de Getúlio. O governo, né, democrático. Né? Getúlio ganha tudo, velho. Ele pôde se candidatar a presidente, mas ele foi também candidato a deputado por 6 estados diferentes e senador por 4 estados. Ele ganha tudo. E vira o que ele vira. Nessa época podia ter isso, tá? O Getúlio também, então, enfim, acaba que eles dão um golpe nele, 24 de agosto de 54, e Getúlio se mata. Góes Monteiro tá lá ainda no poder, tá? Ele continua estando ali nas instâncias de poder, e sendo o que ele sempre foi, um fascista. Quem que é um cara que sai da tradição do Góes Monteiro? Na época da ditadura, inclusive, militar, é um cara que o general Silvio Frota. Quem que é um cara que sai de Silvio Frota, da escola política dentro do militarismo do Silvio Frota? O Jair Bolsonaro. Então você tem que ver que é um grupo que lá de trás não era positivista mais, era um grupo fascista. E vem trazendo essa ponta. Até hoje. Não é por acaso que o Bolsonaro vai escolher o Mourão. É que o Bolsonaro ele é persona não grata mesmo para esses caras fascistas. Senão o governo hoje seria fascista. É que o Bolsonaro não é confiável. É muito político para ser fascista. Os caras pensam isso. É a não política, né? Mas o Bolsonaro é político, né? Agora, vou puxar uma outra linha. Quem é o Golbery do Couto Silva? Ele sai atrelado desses caras também. Só que ele era um cara mais ideológico, pensador, pensava geopolítica, tem livros sobre geopolítica. Golbery do Couto Silva, né? Mas ele está desse lado, ele não está no lado também nacionalista das Forças Armadas, ele está nesse lado geopolítico, que começa a conversar intervenções estrangeiras aqui, consegue tentar administrar vontades estrangeiras e nacionais, quando eu digo nacionais, da elite, nunca do povo, tá? E tentar angariar entendimentos, fundos, desejos. E quem que é o Golbery do Couto Silva? Ele é o cara que em um dos livros dele, e na tese dele, ele escreve o seguinte: é necessário que na redemocratização haja um partido de trabalhadores, sujeitos a permeado por nossas intenções militares, mas não militares como todas as Forças Armadas, mas como o setor dele dentro das Forças Armadas. E o Golbery do Couto Silva, ele é o mesmo cara que diz o seguinte: precisa desse partido de trabalhadores em São Paulo, porque a gente precisa barrar a volta do Brizola, que é um getulista,
ou seja, que é contrário a gente desde os anos 30, a extensão política deles é contrária, né? A escola política deles é contrária à nossa, ele dizendo, desde 30, porque se ele reorganiza o PTB e ele vai para a base dos sindicalistas, que é o trabalhismo, se ele vai para a base paulista desses trabalhadores e lá ele funda o PTB, ele vai ganhar a presidência da República e vai atrapalhar nossos planos. Então precisamos de uma cunha no movimento sindical, e essa cunha tem que ser um partido de trabalhadores. A teoria da cunha é uma teoria de que quando você põe a cunha, que é para calçar é para alicerçar um projeto, né, ideológico, ou também a cunha mesmo serve para você calçar um negócio que senão esse negócio vai tombar. Quando você bate a cunha, você não tem mais como tirar daquilo, porque tudo que está sendo empilhado em cima depende dessa cunha. Se você tira, cai. Então eles pensaram, vamos fazer dessa cunha um partido de trabalhadores. E por um acaso é fundado no Sion, uma escola católica, aqui em Higienópolis, um lugar de elite, o Partido dos Trabalhadores, com um movimento sindical antivarguista, apoiado pela Igreja Católica, pela ala carismática da Igreja Católica e pela teologia da libertação ao mesmo tempo, com filhos dos militares também fundando esse partido, e um grupo de intelectuais da USP fundando esse mesmo partido. Esse é o PT. Então, quando o Olavo fala que o Haddad está dominando essa situação, ele não tem coragem de dizer, na verdade, é que tanto os patrões do Bolsonaro quanto os patrões do Fernando Haddad, que são a direita e a esquerda, né, pretensas direita e esquerda no Brasil, têm o mesmo pensamento superior vindo de outros caras, né, vindo de caras que são os mesmos, mas dominando tanto os setores da esquerda e da direita no Brasil. Só que nem a esquerda que eles dominam é a esquerda de verdade, nem a direita que eles dominam é uma direita de verdade. A confusão aí é dada. É dada na narrativa no encontro dessas pessoas. Compreende, meus camaradas? A gente briga aqui, a direita briga, a esquerda briga aqui, rede social, briga nos plenários das políticas, das casas políticas, e aí um ofende o outro, e aí um lacra em cima do outro, e ambos os lados estão sendo pautados pela mesma mídia, que tem seus outros interesses, não estou dizendo que ela age em conluio, às vezes age, às vezes não. Esses grupos de poder superiores, eles têm conluios com eles, mas às vezes eles brigam entre si. Mas é que a questão toda é dada em camadas. O bolsonarismo, de certa forma, ele está lá em Góes Monteiro. E o petismo está lá calcado em Golbery do Couto Silva. Silvio Frota e Golbery do Couto Silva vêm da mesma facção do Góes Monteiro. Os caminhos são os mesmos. E todos vocês vão perceber aí, então, que mesmo a esquerda que nasce pós-redemocratização, como a direita que nasce pós-redemocratização, são elas ambas antinacionalistas, antinacionais. Elas não estão engedradas em interesses nacionais de verdade. Ambas dizem isso, mas não estão. Muito doido, né? Parar pra pensar. Então o Olavo erra quando diz que o Haddad é que domina. Não, o Haddad ele é um cara que é muito mais esperto que o Bolsonaro. E ele vai ser um empregado melhor desse sistema do que o Bolsonaro está sendo. Mas se o governo hoje fosse o do Haddad, não veríamos um governo tão diferente quanto o do Bolsonaro. Teria a reforma da Previdência, essa que passou, tá? Uma reforma da Previdência como essa, talvez não tão lesiva, mas seria muito parecida. Teria reforma tributária, mesma coisa. Haveria uma proposta de reforma política. Haveria a entrega das coisas nacionais, como a Jandira Fegali, que eu gostava muito, e o PCdoB, né, o Dino, que é o heróizinho da esquerda agora, disseram ano passado que a entrega da base de Alcântara era promissora, né? Quem deu isso foi o site vermelho deles, do Partido Comunista do B, né, PCdoB. Tá? Você vai ver um petista como Rui Costa, da Bahia, que eu acho que é um cara admirável, falando bem das escolas cívico-militares. Eu não me oponho a uma escola cívico-militar, só que tem um problema. Depois que você atender todas as crianças e jovens do país, não deixar ninguém na rua, todo mundo estudando, aí você quiser, depois disso, fazer a escola cívico-militar, você faz. Só que como o custo de uma escola cívico-militar é muito maior, você teria que cobrar uma mensalidade, minha opinião, cobrar uma mensalidade
mesmo que baixa, para você pelo menos financiar isso. Os próprios estudantes, a família dos estudantes bancando isso, já que querem que seus filhos estudem em escolas públicas, cívico-militares, mas já que tem um recorte específico, teria que se cobrar uma mensalidade. Essa é a minha opinião. Mas agora, enquanto há crianças fora da escola, em evasão escolar, você não tem que fazer uma escola dessa. Mas você vê um governo do PT, como o governo do Rui Costa, fazendo acenos para isso. E assim, como eu só estou dando esses exemplos pequenininhos, pontuais, você vai ver as questões incongruentes do PT e do PSL, e agora do Partido Novo do Bolsonaro, você vai ver diversas coisas em que eles atuam até juntos, unificados. No grosso das votações, no grosso das coisas, é tudo um grande teatro de operações. A esquerda tem que sempre parecer contra quem está na situação, se for da direita, mas eles sempre vão acabar encontrando certos caminhos institucionais em que eles vão trabalhar juntos. É difícil sair desse esquema. Né? Não vai ser fácil para qualquer um que se candidatar, Ciro, Marina Silva, Boulos, qualquer um. Todo mundo vai ter que entender. E se não se vender para esse sistema, vai governar de maneira muito difícil. Por isso que eu digo que a democracia liberal burguesa, principalmente no Brasil, ela já está superada. Você não vai fazer muita coisa através de um processo democrático liberal burguês. Você só faria alguma coisa num processo extremamente ditatorial ou num processo ainda que democrático, um processo de democratização mais radical, né? Uma democratização em que certas decisões passassem diretamente pela população e não por agentes políticos. São meia hora falando. Eu vou desligar agora, tá bom? Você comenta aí se você viu até o final. Se você viu até agora, você diz assim, abacate institucional. Eu duvido que alguém tenha visto até agora. Mas você deixa um like também. Você compartilha, né? Se você não quiser mostrar o vídeo inteiro para um cara, que o cara é preguiçoso, não quer ficar meia hora de frente olhando para esse cara lindo, você pega o setor que você achar mais legal desse vídeo, faz um recortezinho, olha, começa em 12 minutos e vai até 15 minutos, vê essa parte. Que aí se o cara gostar dessa parte, talvez ele queira ver tudo para entender por que eu falei desse contexto. Então, melhor, um abacate contextualizado para vocês. Feliz Ano Novo, camaradas. Eu não prometo mais vídeo todo dia não, tá? Eu tenho que ver outras coisas para fazer, porque eu sou o pré-candidato a vereador. Tomara que pelo PDT, mas se não for pelo PDT, vai ser por algum outro partido. E eu tenho que cuidar desse tipo de coisa, tá? Eu tenho que observar agora essas partes aí, para onde vou, se vou, como vou, e preciso da ajuda de vocês, inclusive. Eu quero saber se vocês gostariam de me eleger aí, né, vereador. No futuro. Eu não sou candidato agora, sou pré-candidato, tá? Só para deixar bem claro. Tchau, um abraço.